Texto e Fé para Viver, nós vamos falar sobre alvos, sobre metas, sobre objetivos. Você tem objetivos na vida? Você tem alvos traçados? Você sabe onde você quer chegar? Já alcançou alguns alvos? Já subiu alguns degraus? E a Bíblia? O que diz sobre isso? Vamos então a ela. Vamos meditar sobre a experiência do apóstolo Paulo. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 14, antes, no versículo 13, ele começa falando assim: Quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Acabamos de ler então os versículos 13 e 14 de Filipenses no capítulo 4. Paulo está falando mais ou menos assim: Irmãos, eu ainda não cheguei aonde eu devo chegar. Eu ainda não cheguei aonde Deus quer que eu chegue. Eu ainda não completei a minha carreira, mas uma coisa eu tenho bem nítida para mim. Eu tenho colocado toda a minha energia, toda a minha força para chegar até o meu objetivo, para chegar até o meu alvo. E Paulo fala uma coisa muito interessante. Ele olha para frente. Quem tem alvo, olha para frente. Quem não tem alvo na vida, geralmente fica olhando no retrovisor, fica olhando para trás, fica olhando com aquela nostalgia, aquela dor do passado. Ah, o passado era assim, ah, eu podia ter estudado, ah, eu podia ter feito isso, podia ter casado, podia ter tomado essa decisão, e fica olhando para trás e esquece que a vida ainda tem um caminho a percorrer. Fica estagnado, fica parado, não tem alvo. Quem tem alvo, olha para frente. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele esquecendo das coisas que para trás ficam. Ele passou por muitas dificuldades, Paulo passou por muitos problemas, Paulo foi apedrejado, Paulo foi quase que assassinado, ele passou por várias lutas na vida, decepções, uma carreira grande de sofrimentos, mas ele fala o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecer não quer dizer que você não sofreu. Esquecer não quer dizer que você não passou por aquilo, que você está fingindo, nada disso. O passado faz parte da nossa vida, o passado é importante para a gente não cometer outros erros, ou senão para nos dar experiências para frente, mas o que ele quer dizer é o seguinte: eu tenho um alvo. A minha vida não parou porque eu enfrentei alguns obstáculos. Pelo contrário, os obstáculos ficaram e agora eu sigo em frente. Eu sigo porque eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta. Quais são os seus alvos? Você tem alvos financeiros, materiais, alvos também profissionais, alvos educacionais? São muitos alvos que nós temos na vida e todos nós temos que ter. Todos nós precisamos planejar a vida. Geralmente se faz isso no início do ano ou no último mês do ano, mas não tem data para começar a estabelecer metas, objetivos. Em qualquer época do ano ou da vida, nós podemos fazer isso. E uma coisa que é bem interessante, o apóstolo Paulo também tinha alvos espirituais. Estabeleça para você também alvos espirituais. Algumas pessoas podem dizer assim: mas como é que eu vou ter alvos espirituais? Como é isso? Eu quero te dizer que nós somos espírito. Nós habitamos num corpo, nós temos uma alma, mas nós somos espíritos. Assim como Deus é espírito, nós, seres humanos, também. Nós temos nosso corpo, mas nós comunicamos com Deus através do nosso espírito. O Espírito Santo habita em nós, então nós temos que ter uma alimentação espiritual, nós precisamos ter esse contato, esse desenvolvimento espiritual. Como acontece isso? Através da leitura da Bíblia, através de oração, de jejum, de comunhão com Deus. Nós precisamos de alvos espirituais. Trace alvos espirituais também para a sua vida, não só alvos materiais. Separe alguns momentos para você estar com Deus, para você meditar, para você crescer, para você conhecer a Deus e para você deixar-se conhecer, para você também ter um relacionamento de amor com Deus. Deus não é aquela pessoa que só quer o seu mal, pelo contrário, Deus é amor e Ele quer ter um relacionamento com você. E para a gente terminar, eu queria citar também um versículo do apóstolo Paulo em Romanos. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, o apóstolo Paulo ele fala outra coisa bem interessante. Ele diz assim:
que Deus nos criou, palavras aqui do Senhor, palavras que estão na Bíblia, que Deus nos criou para sermos semelhantes a seu Filho, a fim de que Jesus seja o primeiro de muitos irmãos. Ou seja, Deus também tem um alvo para a sua vida, para a minha vida. Qual é o alvo de Deus? Então Deus nos criou para que sejamos parecidos com Cristo, para que possamos fazer como Ele fez, obedientes como Ele foi, como Ele é. Deus tem um alvo, que todos nós, cada um de seus filhos, sejamos parecidos com o primogênito, sejamos parecidos com Jesus, em suas atitudes, em suas decisões, em seus relacionamentos, que assim seja com cada um de nós, que tenhamos alvos financeiros, familiares, materiais, educacionais, na família de forma geral, mas que tenhamos também alvos espirituais e principalmente que o nosso principal alvo seja de sermos parecidos com Jesus, que nossas atitudes possam revelar o Filho de Deus em nós, que Ele, pois, nos abençoe nessa caminhada, que possamos completar a carreira, assim como foi com o apóstolo Paulo.